Sejam todos muito bem-vindos ao programa de podcast Missionários Visionários da Igreja Amor Sem Limites. Aqui é o Rodolfo que está falando, eu estou com a minha amada esposa. Fala, pessoal, eu sou a Ana. Kathleen. E o Rafa, que é Rafa. Rafael ganhou mais força aqui, né? E, bom, a gente já falou em outros podcasts alguns assuntos sobre economia, política, comida, etc. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a maioria dos brasileiros ama, que é a rivalidade Brasil e Argentina, né? Então, aquela famosa frase do Galvão Bueno, né? Se ganhar é bom, ganhar da Argentina é melhor ainda. Para surpresa de muitos brasileiros, a coisa não funciona assim. Não tem essa rivalidade no mesmo nível que o brasileiro tem com o argentino. Eu confesso... Na verdade, a gente precisa fazer uma revelação aqui. É uma revelação. Que é uma revelação para todos os brasileiros, que o argentino, creia se puder, não tem a rivalidade com o Brasil que o brasileiro tem com o argentino. Quer dizer, tem rivalidade, mas não é no mesmo nível. As Só pessoas... no rivalidade normal do futebol, né? Do futebol e só. em geral, além do futebol, o argentino ama o brasileiro. Ele ama o brasileiro. E ama o Brasil. E ama o Brasil. E ama O que eu vou falar, eu sei que muito brasileiro não vai gostar, mas na verdade, nesse ponto, o argentino é muito mais maduro que o brasileiro. É verdade, Porque isso é verdade. fica ali dentro das quatro linhas mesmo. Sim. Do futebol. E mesmo fica no futebol, vamos lá, mesmo no futebol, cara, o grande rival da Argentina não é o Brasil. Não é. Os brasileiros não acreditam nisso. E não é. Eu vou te falar, a Inglaterra é o grande rival deles. Por quê? Por causa da Guerra das Malvinas. Mas tem muito brasileiro teimoso que vê o que a Globo diz, o que a Veja.com diz, não mora aqui, não conhece, não sabe nem o que foi Guerra das Malvinas, e insiste em dizer que a gente é odiado. E não é verdade. Se o Brasil, o Clarim, que é um jornal daqui, fez, como se fosse a Rede Globo lá no Brasil, eles fizeram já há alguns anos uma pesquisa na cidade. Se desse uma final de Copa do Mundo, Brasil e Inglaterra, para quem que os argentinos torceriam? Mais da metade do país torceria para o Brasil. Não, e tanto é assim que nós, infelizmente, vivemos o 7-1 aqui na Argentina. Aham. A Copa que o Brasil levou a lavada da Alemanha de 7-1, a gente estava aqui. Uhum. E a gente foi trabalhar no dia seguinte, eu e o Rodolfo, e a gente pensou, meu Deus, vamos ser Já era. linchados Sim. da empresa. E para nossa surpresa, a gente chegou e a galera não ficou avacalhando a gente. Mas que ficou também 7-1 já apavorando. foi um linchamento Sim. público, né? Não, mas imagina Mas no Brasil. imagine o Sim. argentino tomar 7-1 e tá no Brasil. Coitado, ele entra na empresa E o e cara vai trabalha numa massacrar empresa ele. lá Não no precisava nem Brasil. ter sido 7-1. A gente, nessa época, estava morando em Búzios, eu e o Rafa. Tínhamos muito contato com argentinos e eles falavam que qualquer Sim. partido que tinha que perdia era o inferno. Sim. É isso aí. Pra Sim, eles. sim, E a gente não, a galera, sim. quem era muito íntimo por aí fez uma piadinha, mas se a gente não levantasse o assunto, na verdade ninguém nem A falava gente foi quase nada. consolado. Em vez de tirarem sarro da gente, a gente foi quase consolado. Então realmente não é o maior Não é, o adversário. maior é a Inglaterra. E é mais, é tão grande a raiva do argentino com a Inglaterra por causa dessa questão da Guerra das Malvinas, que outro rival deles também passou a ser o Chile. Porque o Chile ajudou, Sim. né, Sim. a Inglaterra na Guerra das Malvinas. Então o argentino ele também tem uma raiva do chileno com esse negócio do futebol. Se jogar Brasil e Chile, eu garanto pra você, a maioria dos argentinos vai torcer pro Brasil. Sim. Se jogar Brasil e Inglaterra, a maioria dos argentinos vai torcer pro Brasil. E se jogar, não sei, Brasil e Itália, ué, por aí talvez algum argentino vai torcer pra Itália, né? Sim. Não sei. Mas não é o principal. E ainda que tenha essa rivalidade, porque ela existe. E mesmo no futebol, ela começou primeiro com o Uruguai e depois passou a ser para o Brasil. Fica só no âmbito do futebol, você entendeu? Sim. O brasileiro, óbvio que tem exceções, né? É ruim quando a gente generaliza porque a gente acaba colocando todo mundo no mesmo pacote, no mesmo saco. Mas de uma forma geral, o brasileiro ele sai da questão do futebol, né? Eu tenho argentinos que são amigos que já moraram no Brasil. Cara, os caras não conseguiam emprego no Brasil. Cara formado, com capacidade. Porque rolava esse negócio de falar abertamente. Falar assim, cara, olha só, não vou te dar um emprego. Por quê? Porque teu currículo não é bom, você é um cara 10, mas assim, cara, você é argentino. Eu vou dar emprego para brasileiro. E aqui é justamente o contrário, eles admiram o Brasil e admiram os brasileiros, tanto que todos nós já vivemos aqui a mesma experiência de falar, de onde você é? Do Brasil, e eles perguntarem, o que você está fazendo aqui? O Brasil é muito melhor, o Brasil é muito mais lindo.
o Brasil vai melhor do que a gente, por que você veio pra cá? Então, na verdade, eles têm uma admiração, pelo Brasil e um carinho pelos brasileiros, né? Sim. E daí, quando você vê isso morando aqui, dá vergonha. Dá vergonha, claro. Dá vergonha. Sim. E até porque quando a gente sai do Brasil, a gente fala, vou morar na Argentina. Todo mundo, quê? Tá maluco? De lá, você sendo brasileiro, começa a sofrer preconceito. De lá, fala, não, que é isso? E aqui é o contrário. Aqui você escuta, não, hoje mesmo eu tava falando com uma senhora lá no curso, e ela falou, não, eu tenho um irmão que ele tá com 50 e tantos anos, ele ama o Brasil, ele vai se aposentar, ele já falou que ele vai morar no Brasil. Eu falei, mas qual parte do Brasil ele conheceu? Ela falou, porque por esses dias ele tá lá, né? Uhum. E aí ela falou, não, ele tá rodando o Brasil. Eu falei, nossa, cara, tá conhecendo mais do que a gente, né? Sim. E porque ama, então assim, todo mundo incentiva isso, vai pro Brasil. Sim. Sim. E eu acho que tem um outro ponto também, que o Brasil ele é conhecido como país do futebol. Uhum. País do futebol. E embora o futebol seja muito forte aqui na Argentina, a gente, quando você vem para cá e você vem morar aqui, você pensa que vai ser futebol o tempo todo. Tem o River, Boca, né, a rivalidade principal. Mas você vê, por exemplo, o pessoal jogando polo. Sim. Tem outros esportes que vários no Brasil... outros esportes. Rugby aqui é muito forte, rugby, né? tênis. E tem aquele outro, agora eu esqueci, mas é... Cricket. Cricket também. Então, acaba dissolvendo isso um pouco e a Argentina é mais tranquilo com isso. Não, e é engraçado, porque, tipo assim, eu sempre falo que o brasileiro, depois de morar aqui, o sentimento que eu tinha era vergonha alheia. Na época do Mundial, juro pra você, eu olhava na internet, cara, os posts da galera, e eu falava, tipo o Paulo, que o Paulo ouviu, né, de Félix, as muitas palavras te fazem delirar, né? Cara, era a mesma coisa, eu falo assim, essa pessoa ela não mora aqui, ela não fala idioma, ela não tem amigo, ela acredita no que a Globo.com diz pra ela. E o que a Globo.com ou que a Veja.com diz pra ela... Pegam, por exemplo, teve lá um Mundial no Brasil. Óbvio que teve argentino que fez bagunça lá. Óbvio que teve argentino que ficou bêbado, assaltou. Mas é um caso entre vários. E o que a mídia pega, e ela explora isso. Você vê realmente a gente odiado lá. E eu falo que não, justamente ao contrário. Essa ideia que o brasileiro tem de que o argentino compete com ele e que se considera superior, cara, é totalmente furada. Vocês estão aqui há um ano. Quantas vezes vocês falaram, eu sou brasileiro e estou morando aqui, e vocês escutaram a pessoa dizer, bem você fez, porque realmente tem todo sentido do mundo você sair do Brasil e vir morar para cá porque a gente é melhor. Nunca. Quantas vezes? Nunca. A gente também... Todo mundo faz essa pergunta que a Ana falou, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? E outra, quando você fala, primeiro que, como o Brasil é o único da América que fala português, o resto todo mundo é espanhol, eles já sabem quando você é brasileiro. E a forma de tratar muda completamente e muda para melhor. Claro. A pessoa descobre que você é brasileiro e o semblante muda, começa a falar de um jeito diferente com você e faz pergunta. Isso me deixou muito constrangido quando eu cheguei aqui. Porque eu vi os caras tentando falar português. Vai lá, eu falo um pouquinho de português. Né? A gente fala português. E eles tentavam, obrigado, né? Você comprava alguma coisa assim. Sim. Então você vê esse amor deles e a gente como cristão fala, nossa, cadê eu acho que algumas... cara... Sim, eu acho que algumas pessoas talvez tenham vindo, alguns brasileiros talvez tenham vindo à Argentina fazer turismo, e por algum motivo ou outro podem ter sido mal atendidas e acabam generalizando como se todo argentino fosse grosso, ou como se todo argentino atendesse mal. Assim, em termos de atendimento ao cliente, o brasileiro dá show mesmo em qualquer nacionalidade, não é na Argentina. Você viaja para praticamente qualquer país e você vê a diferença de tratamento no sentido de entrar em lojas, digo, garçons, esse tipo de atenção ao cliente. Mas, assim... Eu vi muito brasileiro generalizando, pensando, né, com esse pensamento da rivalidade, de que o argentino não gosta de brasileiro porque eu não fui bem atendida numa loja. Exatamente. E não tem nada a ver. Ou porque foi roubado por um taxista, por exemplo. Sim. Taxista é uma raça à parte mesmo aqui na Argentina. Eu digo abertamente, cara. Os caras roubam descaradamente. Taxista é taxista no e Brasil, não né? Brasileiro. Não é porque você é brasileiro e eles têm uma rivalidade com você. Qualquer estrangeiro. Mas é igual taxista no Rio de Janeiro. Sim. Ele vai te passar a perna e vai querer... Sim. Dar umas voltinhas com você ali, se ele sabe que você é de fora. Mas é engraçado, que eu falava pra Ana depois de uns anos morando aqui, eu falei, nossa, amor, na verdade é a vergonha alheia, porque assim, o brasileiro, ele tem uma implicância, e eu não tenho problema nenhum de admitir isso, cara, tem uma parte da cultura que você incorpora sem se dar conta. Desde pequeno você vai escutando, escuta piada, você vai incorporando um ranço contra a Argentina. Tanto é que imagine na época que a gente estava para descobrir o lugar que Deus tinha pra gente, né? Um dia a gente colocou o mapa do mundo na parede do quarto e ficou orando e tal. Um dia a Ana me falou brincando, amor, imagine se é Argentina. Eu falei, tá
errado em nome de Jesus. Imagina que Deus vai fazer isso comigo. A Argentina, nada a ver. E aqui estou, né? Mas da onde que vinha? Da onde que vinha esse ranço, essa implicância? É algo cultural. Você incorpora isso sem se dar conta, né? Então, eu sempre falo que o brasileiro, ele tem uma implicância com o argentino e ele acha que isso é recíproco. Como que é? Ingenuamente. De forma ingênua. Ele pensa que isso é recíproco. Sim. E por outro lado, o argentino ele tem uma grande simpatia e admiração pelo brasileiro e pelo Brasil. E ele acha que isso é recíproco. E de uma forma muito ingênua, que dá até dó, eles acham que isso é recíproco também. Outro dia, há muito tempo atrás, um dos meus amigos argentinos me perguntou: que nome que vocês chamam os argentinos lá no Brasil? Por exemplo, vocês querem falar, né? Tem um monte de argentino na praia. É verdade, gente. Tem um monte de argentino na praia. E vocês querem se referir aos argentinos. E eu pensei, né, gente? Eu, entendendo esse contexto, falei, pô, eu não quero ferir o coração dele, porque eu amo mais que tudo esse povo. Sim. Eu falei, olha, às vezes a gente fala los hermanos. Tipo, lá, vienen los hermanos. E esse cara que tava na minha frente pôs a mão no coração e falou, ai, por isso que eu amo os brasileiros. Eles acham que nós somos irmãos. E eu falei, cara, ele não tem nem noção da contexto entonação né, que a gente usa Sim. Los Hermanos pra falar deles, né? Então, realmente, eles acham que é recíproco nossa admiração. Imagine que eu tenho um amigo daqui que o cara é argentino, ele foi pro Brasil, ele chegou a frequentar a igreja no Brasil. Olha o nível desse ensino da cultura, o quão impregnado ele tá. Dentro da igreja, o cara sofria preconceito por ser argentino. O tempo inteiro, argentino! Sabe, Pelé, Maradona, aquele troço todo, tipo assim, pô, o cara se sentiu super mal lá, além de sofrer preconceito, de não arranjar emprego e nem nada do tipo assim. Nossa, cara, o cara ele passou a ser odiado. E a quantidade de pessoas que eu vejo na internet, cara, falando, você vê cada cara ignorante, falando cada absurdo desse negócio de rivalidade, que você fica impressionante, você fica impressionado. Se você tem chamado pra Argentina, ou você sente de vir de alguma maneira abençoar esse povo e ajudar esse povo, e você é um brasileiro, primeira coisa que você precisa fazer é orar para Deus mudar o seu coração. Sim. Porque se você não amar o povo para onde você está indo, você não vai fazer nada. Nada. Tudo que você faz como um missionário é fruto de amor. E como a gente, como brasileiro, vem com essa cultura, a primeira coisa que Deus precisa fazer na nossa vida é nos dar um novo coração, genuinamente, que vai amar esse povo como hoje a gente ama. E baseado nesse amor, você vai ser livre para servir eles e para amar eles como o teu chamado corresponde. Né? Para mim, acho que o meu grande, na verdade, desde lá do Brasil, a partir do momento que eu sabia que eu ia vir morar na Argentina, em Buenos Aires, e comecei a orar por isso, a gente começou a ver, entre amigos às vezes, a quantidade de piada que tinha desse negócio da Argentina. Tudo bem, cara, a gente contava. Na verdade, se for ver, o argentino ele até que não liga. A maioria das piadas deles foram criadas por eles mesmos. Eles têm um humor meio sarcástico. Mas a gente começou a sentir na pele, cara, esse negócio de ser discriminado enquanto a gente morava lá ainda. Eu vejo aqui, vem muitos estudantes brasileiros aqui para a Argentina estudar principalmente medicina, né? E me impressiona, inclusive, a ingenuidade dos pais, porque o cara já não passou no vestibular, vem pra cá, não passa o primeiro ano, não passa no segundo, fica rodando e o pai vai pagando a vida do cara ali, mudando de faculdade pra faculdade. É impressionante. Não é fácil. Não é fácil. O cara vem medicina e medicina, cara, em qualquer lugar do mundo. Mas o que me impressiona, ele vem e o típico brasileiro, ele fica numa bolha. Parece que ele fica mais brasileiro quando ele não tá no Brasil, né? Ele entra numa bolha cultural chamada Brasil. Então o cara vem pra cá, ele não sabe falar espanhol, ele não sabe falar bom dia, boa tarde, boa noite, ele só tem amigo brasileiro, só fala português, odeia argentino e pensa que isso é recíproco. Então também é aquele negócio, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. A pessoa ela só enxerga com olhos negativos o país, ele vai, é isso aí, o cara vai ser roubado com o taxista, pronto, todo argentino não presta. Então rola muito esse negócio do brasileiro ficar numa bolha cultural, mesmo morando na Argentina, o cara vem, ele mora aqui 5, 6 anos estudando, volta para o Brasil sem falar um ai em espanhol, sem conhecer a cultura, sem conhecer a história, sem fazer amigos. Quantos brasileiros, quando a gente chegou aqui, nos falavam, é impossível fazer amizade com um argentino. É impossível. Eu moro aqui há 6 anos, 5 anos, é impossível. Eu lembro que eu entrei num emprego que os caras falavam, os brasileiros desse emprego falavam, não, tem lá o canto dos argentinos e tem o canto dos brasileiros, porque os brasileiros, é muito difícil fazer amizade com os argentinos, porque os argentinos são fechados, são grossos, são isso. Cara, eu em 2 dias já tinha amigo lá. Então tem muito a ver com a visão que você vem, né? Uma dica que eu dou para o missionário que tem chamado, ou que quer vir, ou que quer pelo menos começar a orar para vir para cá. Primeira dica, a básica é assim, cara, esquece futebol. Esquece futebol. Esquece futebol, tudo esquece, porque eu já peguei alguns argentinos aqui que
Você via que o cara perguntou, e aí, Pelé ou Maradona? Mas ele ficava esperando, tipo assim, Sim. pra testar, pra ver qual lado que você tá. Eu falava, cara, por mim, eu não vi o Pelé jogar. Maradona Sim. eu vi um pouco, então eu não vi o Pelé, então eu fico com o Maradona. E aí o semblante muda, você Muda, ganha o cara. muda. E assim, por que eu tô falando principalmente para o missionário? Cara, o cristianismo é isso, você vai abrir mão de seus Sim. conceitos, de tudo, você vai amar o cara. Sim. É exatamente assim, Sim. abre mão, vai deixar de ganhar uma alma por causa do futebol. Exatamente. Não, e eu me questionei, depois de que eu mudei pra cá, eu cheguei a me perguntar, porque eu nunca vi o Pelé jogar ao vivo, e nem o Maradona. Eu pensei, cara, o que muda pra mim de forma prática no meu dia a dia? O que é um orgulho ferido, um ego ferido? Que não importa se o Maradona é melhor ou pior do que o Pelé, cara, não me importa nada. Negando O Brasil continua Brasil. tendo 5 títulos mundiais, pronto. Entendeu? Não, é verdade. Sim. Acabou. É uma discussão tão tonha, cara. Não, Pelé é o Maradona, Pelé é o Maradona. Não, porque é cheirador de cocaína. E daí eles aqui dizem que o Pelé perdeu a virgindade com um garoto, né? Que assim, tem essa rivalidade, mas assim, a verdade é que dá vergonha alheia. Eu acho que uma vez que se Deus te chama para um país, você tem que ter essa maturidade de entender que não existe uma questão de ser melhor ou pior. É diferente. É diferente. O Pelé é o herói dos brasileiros, ponto. E o Maradona é o herói dos argentinos, ponto. O brasileiro ficou ofendido de ver um argentino falar que o Maradona é melhor do que o Pelé. Cada país tem seu herói, ponto final. E é nisso que o Rafa falou, né? Uma vez que você quer ministrar a pessoa espiritualmente, você quer pregar para ela, você tem que deixar essa rivalidade de lado e entender que a gente é um só, que Deus ele olha lá de cima, todo mundo sendo redimido pelo mesmo sangue. Sabe, a gente prolongou aqui um pouquinho, mas eu queria fechar com isso, que uma das coisas que mais me emocionou quando eu cheguei aqui na Argentina foi participar da primeira ceia na igreja do Pastor Tati, que é um amigo nosso que nos acompanha aqui desde que a gente chegou, porque eu pensei, cara, o sangue de Jesus ele redimiu todo mundo igual. Igual. Então, assim, a gente olha, eu sou brasileiro, eu sou argentino, eu sou francês, eu sou assim, eu sou assado. Deus ele olha todo mundo assim, cara, é um bando de pecador que eu tive que ir lá para a cruz morrer. Né? Então, você deixar isso de lado e aprender a admirar a cultura é outra história. Eu não vou dizer que eu nunca encontrei argentino que compartilhava uma rivalidade forte, mas foram poucos casos e isolados. E mesmo esses, quando eu falava, quem que é melhor, Maradona ou Pelé? Não, porque o Maradona é muito melhor do que o Pelé. Eu falava, sei lá, a comida aqui é muito melhor do que de lá. Eu falava, não só a comida, o cinema dá de 10-0, o teatro dá de 10-0. Esse é o princípio de ser um missionário. É você abrir mão da sua cultura nesse sentido de não achar que você é melhor do que aquele outro país que você está indo ministrar. Sim. Você entender que vocês são iguais e que você está indo lá para se doar por esse povo, né? Sim. Então é isso aí, gente. Ame a los hermanos. Eles são gente boa pra caramba. Se você deixar essa rivalidade de lado, deixar Deus tocar teu coração. E realmente, se Deus está te despertando, eu quero falar pra você. Se você é um missionário, se você é um pastor, Deus está te despertando para vir para essa nação, você precisa amar esse povo. E para isso, você precisa deixar essa rivalidade cultural no lixo, de lado. Eu até fui estudar a história dela, que começava... Porque o brasileiro nem sabe de onde veio, né? Por disputa de terra, na época que era briga de Portugal com Espanha. Olha de onde veio a coisa, né? Enfim... Ame os irmãos, eles são gente boa pra caramba. Não se esqueça de entrar no nosso site, nos acompanhar. Nosso site é amorsemlimites.tv. Você pode nos acompanhar também pela nossa página do Facebook. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode nos escrever. A gente continua em contato. Deus te bendiga.